passo eu chamo de descarregando a mente. Pare de encher a sua mente, a sua cabeça com as suas obrigações e deixe que uma ferramenta ou algo parecido faça isso por você. Ao cumprir esses passos seguintes que eu vou propor, você vai ser capaz de pelo menos 3 coisas. A primeira é literalmente tirar a sobrecarga da sua mente, o que vai te ajudar a ficar muito menos ansioso. Segundo, identificar a quantidade de tarefas e compromissos assumidos, bem como suas complexidades e os prazos a serem cumpridos. Isso vai fazer com que você trabalhe mais focado e aprenda a dizer não quando necessário. E por fim, passar para a nossa primeira atividade prática aqui desse bate-papo, fazendo um bom planejamento da sua semana de trabalho. Então, em 5 passos, vamos pôr a mão na massa. Primeiro, liste todos os seus compromissos fixos num papel, ou seja, todos aqueles compromissos que possuem horário marcado, como aulas da graduação ou do mestrado ou doutorado, reunião com orientador, curso de inglês, academia, consulta médica. Não se esqueça de acrescentar data e horário em que cada uma delas ocorre. Inclusive, considere também o tempo de deslocamento para ir e para voltar desse compromisso. Isso faz toda a diferença. Segundo, liste todos os aniversários e datas comemorativas que são importantes para você. Terceiro, liste todas as tarefas a serem cumpridas e os seus respectivos prazos. As tarefas, diferentemente dos compromissos fixos, são aquelas atividades realizadas nos tempos vagos. Elas não possuem um horário fixo para começar. Por exemplo, escrever o projeto de pesquisa, ler o material da disciplina X, estudar para a prova Y, redigir o trabalho da disciplina Z. Quarto, liste os objetivos que você deseja alcançar até o final da graduação, ou mestrado, ou doutorado, ou dentro de um determinado período, caso você não seja estudante. Por exemplo, escrever um artigo, defender o TCC, participar de um grupo de pesquisa, participar de um evento científico, fazer um intercâmbio, etc. Isso também pode ser feito para os seus objetivos pessoais, com certeza. O quinto passo, por fim, é fragmentar cada um desses objetivos e tarefas em metas executáveis, ou seja, aquilo que você vai ler na sua agenda e vai saber imediatamente o que fazer. Seja específico, pois listar tarefas muito amplas não vão favorecer a sua ação. Veja alguns exemplos de meta pouco claras e que não vão te levar a lugar nenhum. Escrever o TCC. Ou escrever o projeto de pesquisa, ou simplesmente experimento de iniciação científica. Cada uma dessas atividades é tão complexa que na maioria das vezes você vai acabar perdendo um tempão pensando por onde começar. Por exemplo, se eu fosse escrever o meu TCC nos próximos meses, eu faria a seguinte definição de metas. Primeiro, selecionar 10 artigos para leitura. Isso vai me durar uma tarde. Segundo, ler metade desses artigos, vou precisar de 2 tardes. Escrever material e métodos, 2 tardes. Fazer análise exploratória dos dados, 2 dias inteiros. E assim por diante, até chegar ao ponto de entregar o TCC ao meu orientador. Muito provavelmente, você precisa de metas diferentes das que eu citei aqui. Talvez você precise acrescentar, estudar como escrever um bom material e métodos, estudar como executar os testes estatísticos X, Y e Z nos seus dados, etc. Eu vou te dar um outro exemplo de metas que eu poderia montar caso o meu orientador estivesse quase saindo de férias. Primeiro, anotar dúvidas sobre o experimento. Segundo, listar equipamentos e laboratórios que eu preciso utilizar e precisa de autorização prévia e solicitá-las ao meu orientador. Terceiro, agendar reunião para criar o meu cronograma de atividades durante o período de férias do orientador e esclarecer as minhas dúvidas. Esses 5 passos, principalmente o passo número 5, que é fragmentar os objetivos e tarefas em pequenas metas, são muito importantes, porque você só conseguirá criar um bom cronograma de trabalho se realizá-los com precisão. Inicialmente, você pode achar que está perdendo tempo, já que fazer tudo isso vai dar um trabalhão, principalmente se você nunca fez um planejamento detalhado. Mas eu, de fato, gostaria de te encorajar a continuar, porque, a princípio, isso vai te exigir mesmo um certo tempo. Mas eu gostaria de listar aqui algumas vantagens que podem te convencer da eficiência desse processo por experiência própria. Primeiro, você vai ficar mais rápido com o tempo. A prática contínua leva à perfeição e agilidade. Segundo, ao fazer tudo isso, você sempre saberá qual é o seu próximo passo. Você não vai perder tempo pensando em qual das atividades você vai poder trabalhar durante um tempo vago que possa ter surgido subitamente na sua agenda. Terceiro, você terá a melhor noção das ferramentas e conhecimentos que precisa adquirir para fazer o que você precisa. Por exemplo, ao se dedicar a programar a escrita do TCC, você pode se dar conta que precisa aprender sobre as principais técnicas de escrita ou comprar alguma última versão de um software estatístico para avaliar os seus dados.
Não vá adiante nesse bate-papo se você ainda não cumpriu esses 5 passos sobre os quais nós acabamos de conversar. Se ainda restou alguma dúvida ou algum obstáculo, deixe nos comentários para que eu possa te ajudar, talvez de alguma forma. Se você quiser, poste uma foto com a conclusão desta etapa no Instagram e nos marque @jeps.soilsize. Eu vou ficar muito feliz de ver que as minhas dicas estão sendo úteis para você. Até o próximo módulo!